Olá, boa noite, bem-vindas! Vamos no nosso ritual de domingo, previsões para a semana que vem. Bem-vindas a todas. Vamos falar dessa lunação leonina em uma fase nova que se torna crescente só na próxima sexta-feira. Então, quero falar um pouco mais dessa fase crescente, quais são as energias que ajudam a lunação leonina a se firmar. Boa noite. Ai, que bom. Bem-vinda, então. Quais são as energias que ajudam essa energia leonina a se firmar, então, na própria individualização, força de individualização, e por que logo depois ela se faz crescente, então escolhe crescer no signo de Escorpião. Quero falar da Vênus, que quinta-feira começa a grande jornada canceriana, junto com o início do mês, porque vai ser o dia 1º de agosto, e com a retrogradação de Quiron. Quero trazer para nós, nesse ritual de domingo, 3 palavras que continuam dando um significado ao ego. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Na última live nós falamos do ego e falamos do egoísmo. Na lunação leonina quero trazer cada vez mais o significado do ego, pelo menos dentro do hermetismo e então nas facetas sábias da sabedoria, da astrologia, da árvore da vida, da numerologia e do tarô. Nós demos a essa lunação leonina a figura da eremita, como eu gosto de falar, então é uma figura caminhante. O eremita em si, porque tem na mão, que é uma lâmpada e que é um bastão, um cajado, é alguém que caminha, e então precisa de um cajado, porque o caminho é surpreendente, precisa então de algo para se apoiar, e esse cajado significa lembrar quem ele é. A lâmpada significa lembrar qual é a promessa que fez a si mesma antes de começar a jornada. É disso que eu quero falar. Essa é a primeira pergunta, né, que eu quero deixar aqui com vocês, como meditação para essa lunação leonina. Qual é a promessa que você fez a você mesma quando você começou a urdir todo o seu corpo, o seu ser, ainda no útero da tua mãe? Qual foi a promessa que fibra por fibra você foi fazendo ao teu ser, à tua existência? Nós sempre prometimos algo para alguém e para nós mesmos. O que você se prometeu hoje de manhã, logo que você se acordou? Ou quais são as promessas que nós fazemos às pessoas que amamos? Quais são as promessas que nós fazemos a nós mesmos nos nossos caminhos de autoconhecimento? Nós estamos sempre prometendo algo. Faz parte da nossa, inclusive da nossa maneira de amar. Mas qual foi a promessa? O que você se prometeu? Exatamente nesses instantes onde você decidiu cada vez mais, a cada tecido que você estava urdindo no útero da tua mãe, você decidiu de existir. Qual foi a promessa? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar na live de hoje. Nós fizemos uma promessa existencial para nós mesmas. A figura da eremita, que é um pouco arquétipo, pelo menos dentro da Cabala, do signo leonino, é exatamente esse significado. Se encaminhou a partir de uma promessa. Começou a caminhada a partir de uma promessa. E essa é uma promessa existencial, tão profunda, tão existencial, que ela precisa constantemente lembrar dessa promessa. Por isso a lâmpada, que é exatamente o próprio coração, que ela rasga o core e coloca então na frente, porque o coração possa constantemente lhe lembrar da promessa que fez a si mesma ao começar a caminhada existencial.
Então, o nosso corpo, o nosso ser, quando se fala de corpo, se fala do ser inteiro, então se fala de mente, de espírito, de alma, se fala de tecidos humanos, se fala de emoções, se fala de pensamentos. Então, quando nós prometemos algo a nós mesmos, todo esse grande ser complexo se coloca em movimento. Então, esse prometido, poderíamos dizer, é o que move de dentro para fora todas as nossas pulsões. A eremita sabe disso, né? Hoje quero falar um pouco dessa carta. É por isso que, ao mesmo tempo, usa o cajado. Porque o que nós prometemos, né, desde os inícios da nossa existência, sempre nos leva em um lugar que é real. Hoje escrevi nos stories, né, sempre seja honesta, né, com você mesma, e sempre leve então o teu ego na beira do abismo, que é exatamente isso que nós prometemos a nós mesmos. O existir é sempre estar na beira de um abismo. Isso é ser honesto conosco. É não mentir. O que é real para nós é exatamente o que está entre o lugar de onde nós viemos, o lugar onde nós estamos e o lugar para onde nós vamos. Nós somos seres caminhantes, nós somos seres em movimentos. Então, no momento que nós prometemos ao nosso ego essa realidade, nós sempre precisamos relembrar para ele, com honestidade, essa realidade. A grande promessa que nós fizemos foi exatamente de viver na beira do abismo. Essa é a realidade, essa é a nossa realidade. Nós sempre estamos entre o que acabamos de fazer e o que vamos fazer logo depois. E esse acabamos de fazer pertence a uma origem que não é tanto ligada à origem dos nossos pais, mas é ligada à origem da nossa bioquímica, que é uma bioquímica estelar. Então é de onde nós viemos. E para onde nós vamos é ligado exatamente à surpresa, à incógnita, ao mistério. Então percebe, ser honestas com o nosso ego, para aprender a ser honesta com os outros, é nos permitir de permanecer na percepção de um abismo. É deixar o nosso ego amadurecer. Isso significa saber manter as nossas emoções no nosso domínio. Isso significa também a percepção natural do medo real. O nosso ego, ele precisa aprender a saber respirar nesses lugares de abismo. Existe uma promessa que nós fizemos, essa é a promessa existencial, que é exatamente: eu nunca vou te deixar. Essa é a promessa. É uma promessa necessária no momento que nós levamos o nosso ego, dia após dia, amadurecimento após amadurecimento, exatamente na beira desse abismo. De onde nós viemos, nós carregamos desejos infinitos, eternos, imensos. E nós colocamos esses desejos infinitos, imensos, que nós chamamos de beleza, de verdade e de bondade, em um corpo limitado. Aqui o nosso ego começa a sentir o abismo, porque percebe, esse ser honesta conosco, porque percebe, depois eu quero falar hoje de ser honesta com o outro. Mas aqui precisamos entender essa força leonina, que em oposição à próxima lua cheia vai ser exatamente em Aquário, que é o signo da honestidade, da lealdade, da palavra tagliente, da palavra que é feita de uma lâmina,
que corta na própria verdade, às vezes absoluta, e por isso pode se tornar perigosa. Mas esse é o ser honesta conosco, dizer a verdade para o nosso ego. Então, não se iludir. A nossa vida é uma vida onde nós constantemente nos sentimos na beira de um abismo. Porque o corpo, ao perceber o que nós realmente desejamos, que é esse ímpeto, esse desejo, esse anseio de beleza, o corpo sente como resposta o que não é essa beleza. E nós silenciamos isso, porque é um escândalo. Então, o abismo significa quando no lugar da beleza nós encontramos a feiura. Quando no lugar da bondade nós encontramos o mal, a maldade. Esse é o abismo. O abismo é o lugar onde nós vivemos as contradições. Um lugar onde, no lugar do amor fraterno, encontramos a guerra. No lugar da solidariedade, encontramos uma política ou uma economia que deixa as crianças morrer de fome. Esse é o abismo honesto que nós sentimos, vivemos e muitas vezes acobertamos, porque a dor é tamanha. Deixar crescer o nosso ego exatamente no signo de Virgem, logo depois no signo de Libra, e devolver a ele o que é real. É por isso que nós prometemos exatamente ao nosso ego, na medida que nós íamos urdir os nossos tecidos, prometemos: nunca vou te deixar. Nesses terríveis conflitos, oposições que nós vivemos hoje, no dia de hoje, nas nossas jornadas reais, cotidianas, onde vivemos um momento de uma política que não devolve essa beleza, de uma economia que não devolve esse amor fraterno, essa solidariedade. Nunca vou te deixar. Nunca vou te deixar significa que nunca vou te deixar órfão do teu anseio de beleza. E nunca vou te deixar no momento que você grita, o grito da leoa. Vamos falar dessa Vênus. Essa Vênus canceriana, a qual renasce, é uma Vênus que foi retrógrado exatamente onde Saturno está retrogradando, e onde Mercúrio também começou as retrogradações desse ano, exatamente nos primeiros graus de Áries e nos últimos graus de Peixes. Nunca vou te deixar. Nunca vou te deixar significa nunca vou permitir que você esqueça o anseio de beleza, de amor e de bondade que você trouxe nesse teu existir. Isso é ser honestos conosco. Manter alto a percepção, a dor, o abismo de contradições. Isso significa não se resignar, não se acomodar ao que não é coerente com o que nós prometemos a nós mesmos. Isso nos faz buscadores, isso nos faz caminhantes, isso nos faz andarilhos. Esse é o primeiro processo de individualização do nosso ego e de onde nós podemos encaminhar o nosso ego todo dia, devolvendo-lhe a lembrança e a memória da promessa. Eu prometi estar com você. Quando nós falamos então de individualização, nós falamos então de um anseio que viemos trazer
Então falamos de um desejo de querer concretizar. Então falamos de uma firmeza e uma fidelidade a uma promessa. O que isso inclui, né? Essa então é a primeira palavra que eu trago aqui na live de hoje, realidade. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade é saber se manter em pé e continuar caminhando, atravessando esses abismos de contradição. Então, nunca perder, esse é um outro lugar necessário em um momento como esse. Nunca perder a confiança e a fidelidade à existência humana. Isso significa, eu nunca vou te deixar. Isso significa saber dar o próximo passo, na confiança de si mesma, na força de saber levar para o existir o que eu me prometi desde o início. A beleza, a bondade e o amor. Na última live eu disse, vou falar de beleza. E hoje quero falar dessa beleza. A beleza onde a existência possa florescer. Em qualquer idade humana. A beleza é onde eu olho e o meu coração respira, se inspira. A beleza é onde tem uma convivência, onde todos possam fazer o diferente, porque esse é o melhor que eu posso dar. Sim. Essa é a palavra. É a palavra que nós viemos trazer. Porque é uma palavra que nós vivemos. É uma palavra que nós vimos de onde nós viemos. Que é a beleza, é a harmonia, é o brilho do cosmos. Boa tarde, bem-vinda. Esse é o que o signo leonino traz em toda a própria força e determinação também. Concentrar-se, então, não tanto no que as nossas emoções aparentemente podem nos devolver como realidade, mas nos concentrarmos na realidade que foi prometida desde o início, e é uma realidade de abismo. E deixar que o nosso corpo devolva, então, o grito dos conflitos, o grito da feiura. Nós precisamos levantar o nosso grito. Não quero mais isso. Não é, esse é feio. Isso não é coerente com a promessa que eu me fiz. Então aqui quero trazer uma outra palavra hoje nessa live, que é a palavra de desfrute. O desfrute dentro da astrologia, então, uma vez que nós entendemos o significado de realidade, que é exatamente esse estar sempre na beirada do abismo, entre o que nós trouxemos de onde nós viemos e a realidade, é o impacto com esse corpo finito, então com esse existir. Uma outra palavra que é totalmente paradoxal, inclusive nesse momento, é a palavra desfrute. Aqui na Cabala nós falamos de justa medida. Na árvore da vida tem entre as 10 degraus que nos levam à prosperidade, um degrau que é central na árvore da vida, se chama exatamente Tiferet, que é a justa medida. O que significa? Porque sem a justa medida nós não podemos viver uma vida em desfrute e em prosperidade.
Então, uma vida em beleza. Justa medida não significa, ou não é isso, pelo menos dentro da Kabbalah, todos têm o mesmo tamanho. Porque isso não existe e nunca existiu. Nós sempre nos afirmamos porque somos diferentes. Não existe algo igual a mim. Então, não existe uma medida minha igual à medida do outro. A justa medida significa o respeito à minha medida original. E, naturalmente, o respeito à medida original do outro. E aqui são duas coisas importantes. Uma é que nós não estamos aqui para dar o melhor do outro, respeito ao outro. Quero ser melhor que você. Essa é a famosa competição. Nós estamos aqui para oferecer o diferente de você. Esse é o melhor que eu posso dar para você. E eu posso dar para você o meu melhor, que é ser cada vez mais diferente de você. Isso, de novo, significa a promessa que nós fizemos no início do nosso existir. Nunca vou te deixar. Esse eu que nunca deixa o próprio ego é exatamente essa força magnífica de diferenciação. Seja a respeito ao que eu acho que eu sou, e seja a respeito ao que eu acho que eu devo ser. A diferenciação é viver de surpresa em surpresa. Aí, de novo, o abismo. Eu nunca imaginava que eu pudesse ser assim. Isso é algo que muitas vezes eu digo a respeito à minha vida. Eu nunca ia imaginar hoje de estar aqui com vocês falando exatamente disso. Isso é diferente. Diferente é a surpresa. É esse um outro aspecto da beleza. Não existe o belo onde não tem encantamento. Não existe o belo onde não tem o se surpreender. Não existe o belo onde não tenha o novo, o inesperado. Esse é o significado de beleza. Então, a justa medida nos dá exatamente a primeira dica. Nós não estamos aqui para fazer o melhor que o outro. Nós estamos aqui para fazer o melhor para nós, que é exatamente ser diferentes. Essa Vênus, geminiana, nos trouxe esse mantra, e mudei de ideia. Esse é ser coerente, essa é a eremita que caminha, sem pausa. É por isso que tenho o cajado na mão, porque todos os processos de diferenciação estão recolhidos na nossa coluna vertebral. No nosso coração é recolhido a promessa que nós fizemos a nós mesmos, que motivou o nosso vir a existir. Mas o cajado representa a nossa coluna vertebral, onde nós recolhemos todas as forças necessárias para ser cada vez mais diferente, nos diferenciar, dentro de nós e fora de nós. Um outro significado de justa medida é o saber respeitar o que o outro tem e pode nos dar. Olha, isso é o segredo. Nós temos essa Lilith, em Escorpião. Vamos falar dela na fase crescente, semana que vem, dessa alunação. Mas olha, quantas vezes nós pedimos ao outro algo que o outro não pode nos dar? Porque não tem na medida dele. A justa medida significa que eu venho com uma medida específica, surpreendente, que sabe se diferenciar constantemente, mas isso não significa que seja o todo. É o todo em um fragmento. É esse o meu nome, o teu nome. Então eu te dou, te ofereço o que eu trouxe para te dar.
Quantas vezes nós pedimos ao outro o impossível? O impossível é exatamente o que o outro não vai poder nos dar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por segurar uma forma, que seja a forma do casamento, que seja a forma da família, que seja a forma do trabalho, que seja a minha forma, o meu corpo, por de manter essa forma que eu estabeleci, eu peço o impossível do outro. O impossível significa que o outro nunca vai poder me dar. Quantas vezes nós, em um relacionamento, por exemplo, abusivo, nós pedimos ao outro algo que o outro não consegue nos dar e nós nos mantemos nesse relacionamento. Porque é mais importante a pseudo-segurança de se permanecer em um casamento que reconhecer que eu estou pedindo ao outro algo impossível. Esse é o desfrute. O desfrute é entender o que eu estou aqui para viver na minha diferenciação, então me reconhecer cada vez mais no meu agora, mas o desfrute também é reconhecer o agora do outro. É não pedir ao outro um impossível só porque eu quero segurar uma forma. O desfrute é saber reconhecer quando o outro sabe e pode me oferecer o que eu busco. Esse é o desfrute. Às vezes nós insistimos, nós mesmos, a oferecer algo que o outro quer, nós não temos para oferecer. Porque não faz parte da nossa jornada. Pelo menos não com essa pessoa. Não nesse trabalho. Não nesse corpo. Em alguns momentos nós pedimos ao nosso corpo algo que o nosso corpo não tem. Não tem para dar. Mas nós, porque estamos segurando uma forma que nos disseram absoluta, então o corpo tem que dar isso, o corpo não tem para te dar. Não tem. Esse é o desfrute. O desfrute não é, entenda que não é resignação aqui, não é nem acomodação. Aqui é desfrute de reconhecer quem é o outro e quem sou eu. Essa é muito dessa lunação leonina que cresce no signo libriano. O outro sempre é uma surpresa para você. E é uma surpresa também em você entender cada vez mais a justa medida do outro. Tem alguns processos de relacionamentos onde eu posso ter uma medida que se fala exagerada, não é exagerada para mim, mas exagerada para a medida que é o outro. Então oferecemos uma generosidade, um amor, um fazer que o outro não quer porque é exagerado para a medida dele ou dela. O desfrute é ligado à consciência da minha medida e da medida do outro. E é reconhecer, esse é o desfrute, é reconhecer quando realmente a medida do outro comporta e compreende a minha medida. E se isso não é, eu deixo o outro livre de escolher. E eu também me sinto livre de escolher. São as nossas gaiolas, onde nós fechamos os outros até o outro nos dar o que nós queremos. E o outro não tem como, porque não tem, não pode. Não pode não porque não tem poder sobre isso, mas porque a medida dele é diferente. Esse é um outro significado do eremita. Olha que interessante. O eremita se fala, né, é o significado também da palavra, né, o ermitão, que vive em solidão, mas esse é o verdadeiro significado da solidão. O significado positivo.
quando eu deixo ao outro a liberdade de escolher, quando eu me devolvo a liberdade de escolher, de decidir se quero continuar com você, ou se eu percebo que a tua medida não está em harmonia com a minha medida. Essa é a diferenciação. Diferenciação significa também processos desarmônicos, onde a minha medida, na minha diferenciação, não se harmoniza com a tua medida, que é uma outra. E está tudo bem. Esse é também não ser honesto conosco. Entenda, tem momentos onde nós nos seguramos em formas com um egoísmo tão forte que obrigamos o outro a fingir de nos dar algo que nós queremos. Essa famosa frase que fala assim: eu faço tudo para você. Eu te dei tudo que você me pediu. Terrível isso. Terrível. Porque assim o outro se torna sombra de si mesma. Ou se esse é o nosso movimento, esse é o meu movimento, eu faço tudo por você. Eu me torno a sombra de mim mesma. E sabe o que acontece quando eu desisto da minha justa medida? O outro não me enxerga mais. E aí entra uma outra frase dolorosíssima. Você não me vê. Você não me enxerga. Percebe como o desfrute é ligado a essa questão das medidas? Qual é a tua medida? É a primeira coisa que te perguntam quando você entra, sei lá, em uma loja de calçados ou numa loja de roupa. Qual é a tua medida? É a primeira coisa que você olha quando você procura um vestido, alguma coisa. Você olha qual é a medida, se é um P, um M, um G. Você não vai pegar uma roupa que não tem a medida tua. Porque no nosso fazer nós somos tão coerentes e nos nossos fazeres amorosos nós somos tão incoerentes, tão desatentas. A lua cresce, essa alunação de individualidade, então de diferenciação, cresce exatamente em 2 signos fundamentais. Um é Virgem e outro é Libra. Virgem nos dá o significado da honestidade. Qual é a promessa que você fez a você mesma no momento de você se fazer? Sabe, ontem fiz Sol em Leão, né? O Mercúrio retrogradando no signo leonino. E aí eu quis fazer um book de fotografias novas. Fazia tempo que não fazia. E aí fizemos, e vocês vão ver, né, nas mídias aqui, esse book que ficou maravilhoso. Mas quando a fotógrafa magnífica também, Júlia, me mostrou a minha uma das primeiras fotos que fez, e eu me emocionei profundamente. Profundamente. Porque eu vi toda a minha beleza. Eu falei, gente, como? Esse é o encantamento, entende? Na diferenciação da minha idade, né? Nessa idade que cresce e se faz cada vez mais madura, o encantamento é a minha beleza, que não é a mesma da última vez que fiz o book de fotografias. E hoje é outra, mas é incrível, é esplendorosa. Essa é a promessa que eu fiz a mim mesma. Eu nunca vou te deixar. Significa que eu sempre vou te ver. Na tua beleza, nos teus anseios. Que sempre trazem essa característica do infinito.
infinitamente belo, então infinitamente nos seus processos de diferenciação, infinitamente verdadeiro, então sempre no respeito da minha justa medida, é infinitamente harmônico, então sempre buscando no outro a verdade da medida dele. Esse Mercúrio que está retrogradando exatamente no signo de Leão e que também retrogradou onde Saturno está retrogradando agora, nesse 2, 3 de Áries e os últimos graus de Peixes, trazem para nós exatamente por isso que eu falo hoje de honestidade. Traz para nós esse ser honesto. Honesto significa viver na nossa verdade. E nós não temos outra verdade senão a beleza. Então, quando nós silenciamos porque queremos segurar uma forma, porque devolvemos essa forma toda a nossa segurança. Aqui nessa forma me sinto segura. Então aguentamos e nos resignamos, aqui sim cabe essa palavra, resignação, a feiura. Resignação, as dores. Aqui precisamos levantar o nosso grito da leoa. Exatamente a partir da memória do que nós prometemos a nós mesmos. Sabe, esse signo leonino, nessa força da lunação, nessa retrogradação de Mercúrio, teremos toda essa semana ainda esse Mercúrio retrógrado, nessa retrogradação de Saturno também, nós poderíamos fazer a lista de quantas pessoas nós podemos libertar, porque nós os prendemos pedindo algo que eles não têm para dar. E quando nós continuamos engaiolando, deixando presas essas pessoas, querendo que nos dê algo que não tem para dar, nós abdicamos da nossa criatividade. Continuamos pedindo para que alguém que sabemos que não tem para dar, continuamos pedindo. Nos adoecendo. Porque não queremos abrir mão da forma. Essa é a nossa vida política, a nossa vida econômica, social. Então nós deixamos de ser criativos. E quando nós deixamos de ser criativos, o mundo devagar morre. Nem tanto devagar, né? Porque não conseguimos nem contar os mortos. O mundo morre porque nós não somos criativos. Não sabemos criar algo diferente, em alternativa. Se eu descubro que no relacionamento com você não tem, na tua medida, não tem o que eu busco para o meu desfrute, aqui se acende a minha criatividade para viver sem você, entende? Onde eu achava que podia encontrar tudo que eu buscava para o meu desfrute. Eu preciso acender a minha criatividade para ir em busca. Essa é a solidão do eremita. O eremita não aceita ser engaiolado em uma forma que lhe tira o desfrute de ir em encontro ao prometido a si mesmo. E aqui cai esse o justo. 3 palavras: realidade, desfrute e o justo. O justo é abdicar da culpa. Isso é justo. Temos tanto significado, né? A justiça. O justo é abdicar da culpa. Eu sempre digo, olha, que aquele lugar que você pisa é sagrado, porque você está nele.
Se você nunca escutou, eu vou falar de novo. Que aquele lugar onde você pisa é sagrado, não pelo lugar em si, mas porque você chegou nesse lugar. A tua presença o faz sagrado. Mas o único território, terreno, que realmente, ao pisar, você não faz sagrado, mas o faz lamacenta, aquela lama podre, fedida, sabe? Que não serve para ninguém, nem para você, essa é a culpa. Quantas vezes nós fazemos da vida do outro um inferno, porque nós continuamos a culpá-lo. Nós fazemos dos nossos pais, vivos ou mortos, um inferno, porque nós continuamos a culpá-los. E se nós começássemos, no lugar de acumular, né, a energia na culpa, se nós acumulássemos essa energia em um outro lugar, no lugar da observação da justa medida de cada um, e recuperássemos então a nossa criatividade. Ou nós mesmos vivemos, exatamente, nós mesmos vivemos anos nos enrolando, dinheiro, capitais de terapia, nos enrolando nossas culpas. Deveria ter feito. Fizemos uma meditação belíssima, quinta-feira, toda quinta-feira, às 19 horas, pela plataforma Zoom. Eu medito com outras leoas, outras mulheres, é sempre muito lindo. E essa meditação nós fizemos exatamente nesse quebrar ainda, né, essas gaiolas de culpa. Nós caminhamos dentro das nossas emoções ressentidas pela culpa. Caminhamos e soltamos. Foi uma meditação belíssima. Caminhamos literalmente como eremita. É uma meditação tailandesa muito linda. É ser justo. Reconhecer a medida do outro. Pode me mandar, Denise, um oi no direct que eu te explico como é pelas meditações. A justa medida de cada um. Essa é uma grande revolução. Quando nós, com a nossa espada, né, da justiça, cortamos todos os laços de culpa. Ótimo, podem me mandar um oi no direct. Nós quebramos todos os laços de culpa com a espada da justiça. Quantas vezes nós prendemos relacionamentos já terminados com a energia de culpa? É culpa dele, é culpa dela, é culpa do chefe, é culpa de minha mãe, do meu pai, é sempre culpa, é minha culpa. Se nós começássemos a medir de verdade, de maneira honesta, a minha medida é a medida do outro, nós recuperaríamos as nossas criatividades. Não, nós estamos aí constantemente batendo contra um muro, porque esse é. Se o outro não tem o que você deseja para o teu desfrute, é como se constantemente você se machucando, batendo contra uma muralha. É exatamente. Isso aí, que lindo, Suzana. Quebramos a culpa e vislumbramos a beleza do abismo. Aí nós nos devolvemos ao abismo da beleza, o abismo da harmonia, do amor fraterno. Nos devolvemos o prometido para nós.
3 palavras-chave eu quero deixar aqui para essa semana. A realidade, o desfrute e o justo. Olha, aproveite esses últimos dias de Vênus em Gêmeos, porque ainda é uma energia que movimenta de maneira legal os nossos pensamentos. Faça essa lista. Quantas pessoas você prende ainda? Porque você pede para essas pessoas o que essas pessoas, na justa medida deles, não têm para te dar. E você está adoecendo ou está impondo um tempo adoecedor para o outro. A Lilith tem uma vingança. Muitas vezes nós nos acalentamos, um falso acalento, cultivando a vingança e não libertando. Ou às vezes nós nos segurando em relacionamentos onde sabemos que o outro está pedindo algo que nós não podemos dar, porque não queremos dar, porque não temos para dar. Porque nós trouxemos esse significado de beleza, que é diferenciação. Onde nada e ninguém é igual ao outro. Onde nada de que está dentro de mim é igual ao que está dentro de mim. Inquietante, exatamente. Esse é ser desonesta, sabe? Ser desonesta é exatamente não querer viver essas 3 palavras. Realidade, desfrute, é ser justo. Eu falo de distração quando eu falo de amor. Qual é o oposto do amor? Ser distraído. Não te ver, não te perceber. Só para terminar, essa pergunta aqui é interessante. Então, desatento isso, mas desonesto é você silenciar. É se resignar e aguentar. Pedindo algo que o outro não pode te dar, porque não tem, na justa medida dele. Ou você buscando dentro de você dar algo que você sabe na tua justa medida que você não tem e você não vai poder dar. O desafio de Câncer é, nessa diferenciação, criar o próprio campo afetivo coerente. Essa é uma Vênus em Câncer. E aí é por isso que trago também o eremita. Então, o arquétipo, né, dentro pelo menos da árvore da vida, do signo canceriano é a justiça. Sem esse significado do justo, então não culpar e não se sentir culpado porque a minha justa medida é diferente da tua justa medida. A culpa começa aí. Você não tem o que eu quero, mas você tem que ter o que eu quero. Exatamente. As relações de dependência, codependência emocional é a perda da justa medida. Você tem que me dar. No outro, não, se não tem, não tem, não tem. Nós perdemos essa noção. É como na loja. Se você entra em uma loja de roupa, essa loja não tem a tua medida. O que você vai fazer? Na nossa... Olha, esse é deixar crescer o ego. Porque quando nós não educamos o nosso ego, sabe o que o ego faz? Mata todo mundo. Mata todo mundo. Esse é o mundo que nós estamos cultivando. Porque tem que ter o que eu quero. Não tem. Não todo mundo tem o que você quer. O que você busca. Esse
é o grande processo da harmonia? O grande processo da harmonia nasce num processo também de desarmonização. Eu posso encontrar pessoas que não são harmônicas comigo e está tudo bem. E está tudo bem. 3 palavras-chave quero deixar aqui para a nossa belíssima live de hoje. Surpreendente. A realidade, o desfrute e o justo. A gente se vê domingo que vem, continuando essa conversa, mas aí falando das fortíssimas águas escorpianas, onde essa belíssima lunação vai começar a crescer. Então aproveite essa semana, ainda de uma Vênus em Gêmeos, e aproveite também porque logo depois, o mês de agosto, é o início de um novo semestre. Então, última semana de revisão. Então, entenda, lembre da promessa, adquire energias para depois, juntas, de mão dadas, na próxima semana, nós possamos começar o próximo semestre. Belíssimo, né? É isso, essa é beleza. Quando a minha palavra faz sentido para você. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até semana que vem.